Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. Hoje eu vou bater um papo com o Carlos Mota, o Carlos que atualmente é coordenador de logística na M. Dias Branco, e a gente se conhece aí desde 2015, né, Carlos? Da época que a gente ainda tinha cabelo, na operação da Itambé, na época, na implantação aí do sistema. Quando eu te conheci lá, depois eu descobri, eu acho que tu é cunhado do Gladson, né? O Cledson, Não, Gretchen, eu sou o padrinho da Gladson, filha dele. padrinho, né? Parente do Isso, Gladson ali, a gente trabalhou também. Eu lembro que no início da minha carreira lá, o Gladson era supervisor da BRF, lá em isso. Pouso Alegre, e a gente começou uma relação ali, até tenho que bater um papo com ele sobre isso também. Cara, seja muito bem-vindo aí ao canal, né? Que uma dinâmica de conhecer a história aí dos profissionais, toda essa bagagem, toda essa jornada que faz com que você chegue a um cargo de responsabilidade e às vezes gere os questionamentos dos mais jovens, né? Como que o Carlos está lá e não? Então, seja muito bem-vindo, vamos bater uma prosa aí. Beleza, obrigado aí pela oportunidade, cara. E vou tentar ser bem objetivo, né? Bem transparente. Eu falo bastante, né? É, mas acho que tudo que a gente viveu na vida, acho que serve como exemplo, né? Como experiência para os próximos que vão aí entrar na logística, né? Sim. Bom, Helder, falando assim de onde eu vim, né? Eu vim do norte de Minas, uma cidade que se chama Jaíba. Jaíba, Isso, Jaíba. Aqui no norte de Minas, na região de Montes Claros, Janaúba. É aquele velho projeto Jaíba lá da transposição do São Francisco. sim. Começou tudo nessa cidade. Mas eu vim para cá, era muito novo, vim para Belo Horizonte, né? Eu tinha há uns 3 anos de idade, né? Os meus pais vieram, né, com aquela promessa de emprego aqui na capital. E eu vim para cá muito novo e desde então não saí mais daqui, tá? É, hoje eu tenho 48 anos, tá? No quarenta e próximo oito ano, anos. 48, 48. No próximo mês eu tô fazendo 49. No ano que Eu vem, tenho, eu tenho, 50. eu tenho 39 e perdemos cabelos cedo, então. Eu digo com 32, cara. Com 32 eu já tinha cabelo, com 33 eu não tinha mais, né? Foi muito rápido. Faz 15 anos que eu não tenho. Eu tenho um pouquinho mais de É, tempo, né? Mas eu vim para cá, né? Comecei a estudar muito cedo, né? Ali com 6, 7 anos de idade, né? Que é o normal. E, né, como que eu fui parar, né, na logística, né? Primeiro emprego, cara, que a gente tem na nossa juventude, né, lá nos anos 1980. Office boy, né? office boy. Geralmente, quando a galera fala do office boy, tem que explicar para a geração nova o que que é Isso, o office boy, né? Dá isso. só um resumo do que é o office boy. Cara, tem uma música do Kid Vinil, né, que fala Eu Sou Boy, né? Ele fala, o clipe é exatamente, né, a função do office boy naquela época, né? Cara, não tinha nada digital, né? Tudo era físico. Saía aquele monte de papel para ir na fila do banco, né? Quando tinha alguém atrás de você, né, e a pessoa viu você aquele tanto de papel, você ia ficar 2 horas no caixa, cara, O né? cara já entrava em desespero sabendo que você Cara, estava na deixa frente. eu passar na frente, deixa eu passar na frente, pelo amor de Deus, o meu só uma conta aí, não sei o quê. Então, assim, é, é terrível, cara, é terrível. E o trabalho do office boy, né, era algo muito comum, né? Tinham várias empresas de office boy aqui em BH, né? Hoje não tem mais office boy, hoje tem o motoboy, né? Motoboy. Isso E o aí. estagiário, né? O O estagiário faz um estagiário e o papel de jovem office boy. aprendiz. E Sim, o jovem aprendiz também exato, agora. exato. Mas então eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 15 anos de idade, né, como office boy. Tive uma experiência muito ruim, né? Naquela época não tinha essas questões de abrir conta não era tão fácil, né? Hoje é muito fácil Sim, abrir uma conta pelo celular, você consegue abrir uma conta, né? Naquele tempo, né, nos anos 1980, você tinha que ir no banco, tinha que assinar papel, aquela coisa toda. E teve um senhor, né, que entrou na justiça contra a empresa e ele ganhou lá uma certa quantia em dinheiro. E falou que só recebia em dinheiro, não recebia em cheque.
Quem é o office boy que vai lá sacar o dinheiro? Eu, né? E aí, cara, dentro do banco, alguém estava me vigiando, né? E eu saí do banco, passei ali atrás da cidade industrial. A cidade industrial é uma região aqui em Contagem, né? Entre Contagem e Belo Horizonte, na região metropolitana, que tem várias indústrias, né? Então eu acabei de pagar lá algumas contas no banco, saquei o dinheiro e fui entregar uma fatura para a empresa que prestava serviço de vigilância, né? Serviços de portaria e também de office boy. E aí eu passando, né, atrás dessas empresas, tinha uma linha férrea, né, que chegava aqui na Vilma Massas. Essa Sim. linha férrea alimentava ali a Vilma, né, com trigo, né? Era uma empresa aí de massas, né, macarrão e biscoito hoje. E eu tô bem andando em cima do trilho, passa um senhor e vai me pedir informação. Office boy é metido a saber tudo, né? Sim. E aí, e o cara fala, poxa, vai me perguntar alguma coisa, eu sei tudo, né? E aí o cara vai lá e tira um revólver desse tamanho para mim. Me dá o dinheiro. Não vou tirar, só me dá o dinheiro. Quando ele terminou de falar, não vou tirar, eu já tinha corrido já. Né? Com E o dinheiro na aquilo, mão? com o dinheiro na mão, eu tinha corrido. Né? Na verdade, eu tinha dinheiro no bolso da frente, como o dinheiro naquela época não valia muito, né? Era cruzeiro ainda. Sim. Então, qualquer, sei lá, R$ 1.000 que você sacasse, né? Convertendo em dinheiro daquela época, dava um bolo de dinheiro. Sim. Né? É igual o E peso eu, argentino hoje. rapaz, uma vez eu fui no Chile, cara, né? Eu peguei R$ 2.000 e troquei, né? Em peso chileno. É muito Cara, me deu peso, um bolo muita de nota. dinheiro assim, ó. Né? Eu falei assim, eu tô rico. Na verdade, não valia nada. Sim, sim. Não valeu nada. Mas enfim, né? E aí, né, aquilo me traumatizou de uma certa forma, né? Eu falei assim, não quero mais isso não, né? Não quero trabalhar mais de office boy, até porque, né, eu cheguei na empresa, a primeira coisa que eles perguntaram é se o dinheiro estava comigo ainda, né? Não queria nem saber se tinha se Não, machucado. não quiseram nem saber. E aí aquilo me deixou extremamente chateado, né, e tal. Acho que eles viram ali a minha insatisfação, né, e me transferiram para uma outra empresa. Sim. Comecei a trabalhar internamente dentro da CEMIG, tá? Que é a Companhia Energética de Minas. Uhum. E aí comecei a trabalhar somente internamente e fiquei até ali o período que você tem que servir o exército, né? Você tinha que alistar no exército, tinha tudo aquela coisa. Né? Fazia 18 anos, você era demitido. Né? No mês que você completasse 18 anos, eu fui demitido, né? E fui lá, né, me alistar no exército. Aí fica naquela, né? Faz teste físico, faz prova, faz juramento de bandeira, né? Corre em volta do campo, faz algumas questões, né? Mas É, nada de alistar. sabe qual que é o duro, né? É que esse ponto de espera você pensa que é o pior, mas o pior vem depois, que é quando você passa pano na grama, marcha sentado. Pois é. Fiquei de noite lá, dormindo lá, cara. Na verdade, a gente chegava lá 4 horas da manhã, ficava até 4 horas da tarde, assim, e não acontecia nada. No outro dia voltava, aí ia lá pegar um papel, voltava um mês depois. Uma coisa assim, bem fora do contexto de hoje, né? Hoje é muito simples, né? Acho que até o alistamento Sim, agora é via aplicativo, né? sim. E aí, Helder, né? O exército me dispensou, tá? E eu fui buscar aí uma nova oportunidade. Cara, nos anos 1990, ali naquela transição, 1989, 1991, era uma época muito difícil de conseguir emprego. Então, eu acabei voltando para essa empresa, né? Essa empresa de prestador de serviço. E aí, ela foi lá, tinha um contrato com o Banco do Brasil, né? Era uma espécie de redespacho de informações, né, de documentos, né? Toda documentação de banco era tudo via papel, talão de cheque, negócio todo. E nisso, né, o Banco do Brasil foi lá e encerrou o contrato com essa empresa. Tá? E aí, eu já estava no curso técnico, tá? Eu tinha aí meus 18 anos, né? Eu estava prestes a completar 18 anos. E aí eu estava fazendo um curso técnico de processamento de dados. Né? Não tinha computador colorido, computador era todo monocromático, não tinha pendrive, Aqueles. o disquete era desse tamanho. Né? E, e aí, assim, né, poxa, foi uma das primeiras pessoas assim, a terem contato, né, de fato, com computação. Né? Então, comecei ali no curso, né, no curso de processamento de dados, era um curso técnico,
você podia escolher naquela época fazer o curso científico, né? Ou fazer o curso técnico. O curso técnico eram 4 anos e o curso científico eram 3 anos. Porém, a diferença do curso técnico é que você poderia já sair com uma pré-profissão, né? Que são os Sim. técnicos hoje, no Senai e tal, essas coisas. E aí, consegui um estágio. Né? Consegui um estágio numa empresa chamada Mannesmann, tá? É uma siderúrgica aqui da região de BH mesmo, aqui dentro de BH, que faz tubo sem costura, tá? O tubo sem costura é numa chapa que você dobra ela e cola, costura e solda não. O tubo sem Uhum. costura é um lingote, né, que é tudo rígido, né? Não tem solda nele. Sim. E, e aí eu fui trabalhar nessa empresa, né, na área administrativa dela. E aí ela foi comprada, né, por uma empresa francesa, que se tornou, né, Valorec, tá? É uma empresa aí de mineração ainda, faz essa parte ainda de tubos para Fiat, tubos para Petrobras, são os maiores clientes deles. Mas, né, com essa compra da Mannesmann pela Valorec, veio uma redução de quadro assim, né, e eu fui nessa barca, né? Adorava trabalhar lá, cara. Até chorei quando saí de lá, né? Era uma empresa muito boa. Eu entrei como estagiário, fui efetivado, né? De 94 a 2001 eu fiquei lá, né? Sim, poxa, cara, naquela época ninguém sabia informática. Quando eu vi o computador colorido na minha frente, né? A Mannesmann tinha os computadores todos novos, né? IBM na época, alguns aparelhos eram Ace. Cara, era só máquina top, né? Ô, Eram Carlos, os e antigos. nessa época aí era né, você falou assim, pô, até chorei quando saí. Tinha-se muito esse conceito de também de entrar numa empresa e se aposentar nela, Isso. né? Mas Era muito essa ideia. o Helder, a Mannesmann, né, a antiga Mannesmann, né, que virou Valorec, era uma empresa que dava muitas condições para os empregados, né? Se você for olhar aí essas pessoas que aposentaram pela Fiat, né, que aposentaram pela Petrobras, são pessoas que construíram um patrimônio muito grande, né? Sim, E todo mundo tinha esse sonho, né, de ficar numa sim, empresa 20, 30 anos, né? sim. E acaba, né, que aí as coisas mudam, né, o Helder? A gente acaba virando um prostituto corporativo, né? Onde dá 100 a mais, você... Prostituto corporativo. Nunca tinha ouvido essa. Bom, e aí, cara, eu saí, né, da Valorec, né, muito chateado. Eu sabia muita coisa, cara, né? Eu dava curso dentro da Valorec para os funcionários do departamento que nunca teve contato com o computador, né? Ela tinha aqueles terminais Unisys. é, Rapaz, não era uma rede, né? Não era o conceito que a gente tem de rede hoje. Era uma coisa mais para terminal, como que falar? Terminal integrado, né? É como se fosse o Steam Client que a gente usa hoje em algumas empresas, Sim, né? É só um dispositivo para acessar a rede, né? E mais a tela. Então tinha lá essa tinha ainda essa tecnologia que era bem ultrapassada, né? E aí eles começaram a mudar. Eu cheguei justamente nessa época, né? De chegar ali com computadores coloridos, né? O disquete com drive A, que antes era só o disquete 5 e 1 quarto, né? Aquele bolachão, né? Eu lembro que eu fui instalar Excel na minha máquina, cara. Foi a primeira vez que eu tive contato com Excel. Eu sei que eram 12 disquetes, assim, disquetes de 1 quarto, né? Então, assim, era uma coisa assim, eu estava maravilhado com aquilo tudo, né? E aí veio a Valoreg que comprou e eu fui embora nessa balsa aí, né? Eu fiquei muito chateado, né? Eu fiquei extremamente triste, eu tinha 24 anos na época, eu fiquei muito chateado, né? Muito mesmo. E aí eu comprei uma moto, né? Realizei um sonho meu que eu não queria mais andar de ônibus, comprei uma moto. E nessas andanças minhas, né, para procurar emprego, passei na frente da empresa que tinha escrito Pepsi, né, na caixa d'água. Vou deixar meu currículo aqui. Né? Fui emplacar a moto, né, o lugar que emplacava a moto, né, que era o Detran, era mais ou menos perto da Ambev, era o mesmo caminho, né, dessa Pepsi. Eu deixei o currículo, 2, 3 dias depois, eles me ligam e me chamam. Tem uma vaga aqui e tal. Helder, pensa num, numa seleção concorrida, né? Nós éramos
22 candidatos para uma vaga, né, no financeiro. E a vaga era eliminatória, era o dia inteiro, né, de, De entrevistas. de entrevistas, né, e atividades, né, para fazer ali a seleção. Então era o dia todo. E cada vez que a gente saía da sala, né, tinham menos pessoas. Né? Então passou para 11, depois já tinha 5, depois já tinha 4. Assim, mas cadê o povo, né? E aí no final, né, sobrou eu e mais um cara, né? Então foi quando eu fui selecionado aí para trabalhar na Ambev. Né? Foi em 2001, muito boa, empresa bacana, cara. Eu entrei na área financeira. Na verdade, eu era meio ferista, né? Trabalhava ali com comodato, com faturamento, com TI Aí também. aprende pra caramba, né? Aprende. Então, sim, a Ambev, muita gente tem alguns preconceitos da Ambev, né? Realmente, você trabalha muito, tinha umas coisas lá que não eram legais, acho que toda empresa tem, mas uma das coisas que a gente não pode negar, cara, é que a Ambev dava condição de você crescer, né, e de buscar algo diferente, né, Sim. de aproveitar aquele momento, né. Os caras eram muito fora da caixa, os caras pensavam muito rápido, né. E aí eu fui para a Ambev, né, na verdade eu nem sabia o que era Ambev, até porque eu não bebo, né, eu Sim. nunca fui, eu não bebo. E então, cara, eu trabalhei 11 anos na empresa de bebidas e nunca aprendi a beber. Mas aí eu fui para a Ambev, empresa muito boa, cara. Fiquei 10 anos lá na Ambev. E isso eu já 10 estava prestando anos. 10 anos. E E isso aí eu já lá estava prestando dentro tu caminhou bastante, né? Tu falou que era ferista, mas depois isso. tu chegou a ter algum cargo de responsabilidade ou... Sim, quando eu estava na época de vestibular, né, eu já estava assim que eu entrei na Ambev, eu já estava prestando vestibular, não era Enem, né, era vestibular, cada universidade ou cada faculdade tinha seu vestibular. Prestei alguns, né? Na federal eu passei na primeira etapa, mas na segunda era muito difícil, que a prova era toda aberta, cara, e o curso que eu, na época, eu estava fazendo, tinha que decorar, sei lá, 50 fórmulas de física, cara, o negócio mais louco do mundo. Fórmulas que eu não sei para que servia, que eu nunca vou usar, mas eu tinha que decorar. Né? E eu acabei desistindo e fui para tentar numa universidade particular mesmo. Né? E aí, falei assim, poxa vida, pô, passei na faculdade, mas eu não tenho como pagar, como eu vou pagar isso? Aí, né, eu fui selecionado para trabalhar na Ambev. Né? Entrei na Ambev, falei, opa, salário aqui, né, dá para pagar, né, dá para pagar ali um pouco a parte da minha faculdade. Né? Foi quando eu comecei a estudar, eu atrasava um mês, pegava as férias, pagava os outros 2 meses, era assim, cara, era difícil. Entendo bem. Não era fácil, não. E aí, Helder, eu tava lá um dia à noite, cobrindo férias de alguém, né? E tinham três caras, né? Umas máquinas, umas telas maiores, assim, num monitor, aqueles monitor com tubo ainda, né? Mais de 25 polegadas, 20 polegadas. Eu tô vendo lá os caras mexendo de um lado para o outro. Falei assim, cara, isso aí é o Roadshow, né? Isso é o Uhum. software de autorização, não é? Eu Sim, perguntei para eles assim, né? Você conhece? Ah, conheço. Na faculdade lá a gente tem um demo dele, né? Tem um demo lá para a sim. gente brincar, né? Naquele tempo, né? Não tinha nada de malha viária, né? Digitalizada, né? No modo que a gente tem hoje no Google Maps, né? Não tinha Sim. nada disso. Nós trabalhávamos, né? Em cima de figuras, né? Pegava ali o mapa, né? Digitalizava ele numa mesa digitalizadora, né? E jogava ele para a ferramenta CAD, e da ferramenta CAD a gente jogava ele para dentro da máquina, né? Para dentro do Roadshow. E dentro do Roadshow você tecia toda a malha, cara. É um trabalho assim de pastor Extremamente mesmo, manual. extremamente manual. E aí tinha algumas regiões que não tinha mapa, não eram mapeadas, né? E aí eu sugeri para eles, olha, cara, tem um sistema que é gratuito na internet que chama Take Maker, né? Você pega ali, você pega um GPS, né? A Ambev ela pagava dispersão de KM, né? Então tinha umas regiões aqui em BH, por exemplo, Brumadinho, né? Onde aconteceu aquela tragédia Sim. lá, né? Do rompimento da barreira lá de resíduos. Então
o caminhão ia fazer entrega naquela região, a região é muito pitoresca, né? Tem umas casas assim, na beira de montanha, casas de campo, aquele negócio tudo. Tem algumas pequenas vilas, né? E vendia bastante lá, porque o pessoal ia para lá justamente para afogar as mágoas na cerveja, né? Para beber mesmo. Então vendia muito e a gente não conseguia acertar nessas questões de quilometragem. Né? Eu falei com ele, cara, existe um sistema assim, ó. Você baixa, né? Pega o GPS, faz a rota do caminhão, né? Vem cá, pega aquela rota que o GPS fez, joga aqui no mapa, ele vai traçar exatamente a rota, né, que a gente fez nas estradas, né? São as estradas de Sim. terra, né? E você consegue ir suprir isso a necessidade de dispersão de KM. A Ambev tinha metas para dispersão de KM, dispersão de tempo. Né? A Ambev tinha meta para tudo. Né? E, e isso, Helder, acabou, né, que me puxaram para o roadshow. Olha, tem um cara ali no financeiro, o cara é O cara curioso, manja. o cara é curioso aqui, sabe mexer na ferramenta e tal. E aí, cara, foi, acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque o cara de lá estava saindo, ele estava saindo para uma outra função, né? E perguntavam para ele se tinha uma pessoa que sabia, né, trabalhar na ferramenta. Aí ele falou, me chamou, vem cá. Fui lá, né, conversar com ele, com o gerente na época lá, não lembro mais o nome do gerente. E ele falou assim, cara, você vai trabalhar aqui a partir de hoje. Eu falei assim, cara, mas meu gerente financeiro tá ali, eu tenho que ligar para ele. Não, 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 deixei para lá. Deixa que eu me viro com ele. Não, deve era tudo sim, né, cara? Sim. E aí eu fui promovido aí ao, né, analista. Eu saí do técnico, né, do técnico administrativo, e virei um analista. Foi bacana, cara, né, essa parte de roadshow, ela te dá uma visão muito boa, assim, de negócio, né, Sim. de como que você roteiriza, né, de como você traz economia e otimização para o processo de distribuição, né, como que você calibra as rotas, né, a gente tinha umas atividades de sair em rota com os caminhões, era bem bacana, né, e também tinha o planner, né? Esse era um pouco mais voltado para a área comercial, né? Sim. A Ambev, ela abria, cadastrava 5 clientes e fechava um. Cadastrava 5. Para cada cliente que a Ambev abria, né? Aliás, para cada cliente que fechava, né, com a Ambev, né, que fechava o bar, abriu-se mais Abrir 5, assim. né? Sim. E aí tinha que fazer essa redivisão diária de vendas, né? Tinha que fazer essa remodelação, essa redistribuição. Né? Olha, o vendedor agora vai fazer 40 visitas. Tá. Se para 40 visitas eu tenho 200 vendedores, né? Para 45 visitas eu vou precisar de quanto? De 170. Então manda 30 embora. Né? Tá louco. Era assim, cara. E aí eu virei referência nisso dentro da Ambev, cara. E no caso, até hoje, né? Quando você pega grandes empresas aí, a escola é Ambev, né? Isso. A maioria dos profissionais, os cara, a escola Ambev. O cara É, usa-se muito esse termo, da escola a Ambev. gente aprendeu muito, cara, aprendeu muito. E assim, e não foi só essa parte logística e tal, Helder, né? A parte de indústria, a parte de abastecimento, né? A próprio P&D. Então, tudo assim Sim, a gente envolvia, né? E, e aí, né, nessa atividade de planner, né, eu virei referência, comecei a rodar na regional, né? E aí eu falei assim, pô, tô cansado disso, eu quero um desafio maior, né? Eu sim, comecei a ficar na área, né? Aquilo estava me incomodando demais. Eu estava sempre sendo movimentado horizontalmente, né? Mas sempre dando apoio à área de central de produtividade, né? Que é a sim, área de roteirização, junto com planejamento de malha e também de apuração de resultados, né? Que é o APR. E aí eu sempre estava, né, rodando em outras áreas e sempre perto, né? Pô, chama o Carlos, chama o Carlão, chama o Carlão. O Carlão sabe se de qual é salteado. Então aquilo ficou meio que o Carlão do Roadshow, né? Isso ficou meio que rotulado em mim, aquilo estava me incomodando de uma certa forma. Eu passei, vários gestores, né, passaram na área e há eu treinei 10 todos. anos é chão, hein? Pois é, e eu treinei todos eles, né? Eles só indo embora, eles passavam lá, né? Esquentavam a carteira e iam para outro desafio, né? E eu lá, né? Poxa, eu não vou sumir e tal. Aí foi uma hora que eu falei assim, poxa, cara, não dá mais, né? Eu tenho que sair, né? Sim, A Ambev, ela faz uma lavagem bem forte, né? O engajamento dela é muito bom, né? sim. Cara, não sai não, você não vai arrumar outra coisa,
né? A Ambev é a melhor empresa, cara, você tá na maior empresa de alimentos, de bens de consumo do mundo, né? E você tinha orgulho daquilo, cara, né? Você andava com Sim. crachá na rua, né? Bicho, eu lembro que a gente entrava em alguns lugares assim com crachá, né? Tinha que reservar a mesa, já tinha mesa pra gente reservada, né? A Ambev patrocinava a seleção brasileira várias vezes, né? Eu fui no Mineirão assistir a seleção brasileira. Jogos do Cruzeiro, do Atlético, sempre eles deram ingressos pra gente. Então, a Ambev tinha uma É muito forte, né? muito forte, né? Ainda é, né? Ainda é, né? Mas mudou um pouco, né? O daquela época Sim, era um pouco mais agressivo, né? Hoje sim. está um pouco mais ponderado até mesmo pelas questões aí trabalhistas e tal. A Ambev passou teve muitos problemas com a justiça, né? Com relação a isso, né? Assédio moral e tal, né? E aí foi quando eu resolvi sair, tá? Fui para a BRF, não gostei, foi experiência assim que eu não gostei, não achei legal. Fui contratado para fazer ali a integração da Perdigão com a Sadia. Era coisa Você assim que entrou nessa época ali no nessa CD época, de Ribeirão das Neves? esse mesmo, no Atende. Sim, E aí, Helder, eu cheguei lá, cara, tava um pouco confuso, né? Tava todo mundo batendo cabeça, tava fazendo ali a cisão dos sistemas da Perdigão, né, para dentro do SAP da Sadia. Tinha ali alguns conflitos, né, de vaidade ali entre sim. Sadia e Perdigão, né? Acho que a Sadia tentou comprar Perdigão a vida inteira, né? E acabou que a Perdigão comprou Sadia, né? Então ficou uma coisa assim meio mal, meio mal, de falar, acordada, né? Não ficou uma coisa legal, né? Eu acho que os funcionários, né, os empregados da Perdigão ficaram meio assim, poxa, esses caras nessa dias têm um salto muito alto, né? E na Sim. verdade tinham, né? E eu cheguei lá, cara, e eu fui convidado, né, para tocar esse projeto, né, de centralização, né, da roteirização. E aí eu não gostei de trabalhar lá, né? Fiquei lá pouquíssimo Nessa tempo. época aí, tu trabalhou com o Gladson? Sim, trabalhei com o Gladys. O Gladys era meu É par. porque, né, nessa época que eu comecei, né, estava começando na operação da Vale, exatamente essa transição de fazer as entregas juntos, né, de BRF, Isso, de Sadia de Perdigão. isso. E assim, Helder, tava uma queda de braço, assim, fora da curva. Tinha algumas coisas que não estavam legais, alguns os pagamentos de frete da BRF por planilha de Excel, cara, um negócio meio Sim. estranho. Eu falei assim, cara, não quero ver isso aqui não, né? E nem quero viver isso. Foi quando eu saí, né? Tive um convite, mas assim, o Helder, saindo na quinta e começando na sexta na outra empresa já. Sim. Sempre assim, né? E aí eu fui para Danone, empresa top, cara, gostei muito de trabalhar na Danone, mas na área estratégica de vendas, né? Eu estava ali como staff do diretor regional dos canais indiretos, tá? Na verdade, era parte do planejamento de puxada de demanda, né, para abastecer o CD, tá? E também essa parte de ponderar ali meta, né, do que a gente vendeu, o que estava faltando, quem estava devendo, quem não estava batendo a meta, esse tipo de coisa, né? Muito bom. E aí, cara, eu participando de um evento lá em São Paulo, em Bragança Paulista, se eu não me engano, Sim. Bragança. eu acho que foi no Bourbon, se eu não me engano, no hotel. Atibaia, então. Então foi Atibaia. A Isso. Bourbon e Atibaia. É Atibaia. que as duas são próximas uma da outra ali. Próximos. Isso. Eu lembro, assim, eu lembro vagamente, assim, eu vi, foi a cidade de Bragança. Mas enfim. E aí, recebi uma ligação, estava na convenção, estava na festa, aquela farra toda, né, e tal. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa da Itambé, né, que era o Ricardo Luiz. Até então ele era o gerente de logística da Itambé, né, de toda a logística Itambé. E aí chamou para bater um papo, né? Eu estava maravilhado com a Danone, né? Gostava muito da Danone. E aí ele veio, né, com uma proposta um pouco diferente, né? Não digo financeira, mas eu digo de trabalho, né? E aí, Helder, ele falou assim, tudo que ele precisava é o que eu fazia na Ambev, o que eu tinha feito na Ambev.
né? Que era planner, era Mas ele centralização de autorização, ele te conhecia de lá ou aí foi por currículo? Como que foi? currículo. Quando eu decidi sair da Ambev, né? Atualizei meu currículo e fiz assim, cara, ó, toma, joguei as cartas pro alto. Legal. E aí, cara, e foi assim, a BRF me chamou, depois chamou a Danone, e assim, foi uma atrás da outra, cara. Eu não descansei, eu fiquei assim, uns 2 anos e meio sem tirar férias, né? Sim. Porque foi uma atrás da outra. E aí, cara, eu achei bastante, poxa, promissora, né? A, a, a proposta dele, né? Não era financeira, mas era de trabalho. Pensei comigo, poxa, cara, Como se diz o Luxemburgo, chamou atenção o projeto, né? isso, o projeto O chamou projeto era atenção. audacioso. Era, cara, mas eu sabia fazer, né? Acho que Sim. essa era a diferença, né? E aí eu fui chamado para ir para Itambé. Na Itambé eu fiquei 8 anos, né? Uma carreira bem longa também. E comecei lá como analista de roteirização. Como a primeira missão, né? Centralizar todas as roteirizações. Cada uma ficava, né? Nós tínhamos 13 CDs. Cada CD fazia sua roteirização com um cara lá, com um transportador de qualquer jeito. Para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo. No Rio de Janeiro, nós tínhamos lá um CD e esse CD tinha 100 caminhões de frota fixa, só que o CD vendia 90 toneladas. Ou seja, era menos de 1 tonelada por caminhão. Tá louco. Tá louco, cara. Rio de Janeiro assim, nada contra os cariocas, né? Mas os cariocas são profissionais, né, cara? Os caras sabem fazer, né, algumas coisas, né? Eu lembro de algumas experiências aí do período de implantação. De fato, eu fiquei 3 meses lá numa implantação lá também da Seara. É outro universo. É uma logística É, totalmente diferente do resto do país. é confuso, cara. É confuso, é É, bagunçado, sei lá, enfim. na verdade, é Né? muito problema, né? Tem muita restrição. Se você pensa, bom, você que sempre trabalhou aí na área de roteirização, quando você fala de parâmetros dentro do sistema, quando você fala da operação no Rio de Janeiro, triplica os parâmetros, né? Pelo Esses menos isso. parâmetros utilizados em outros lugares não servem para lá. Não, não serve. E aí, Helder, eu fui chamado para fazer essa centralização, né? E aí eu falei, cara, no Rio de Janeiro tá uma bagunça, cara, né? Eu também lá no CD lá, só um cara com a garrafa de 1 litro de iogurte tomando a garrafa de iogurte. Que isso, bicho? Né? Produto da companhia, cara. Ah, não, isso aqui ninguém faz falta, não. Inventário dando diferença. Cara, é uma bagunça, né? Sem contar que todo dia tinha um corpo na frente lá do CD, né? Lá a área do CD lá era uma área de desova, Era na né? Pavuna? Na Pavuna. Então, Nossa! todo dia eu saía lá, cara, eu saía com o rosto assim, para não ver, né? Porque eu não gosto de ver, não gosto de ver essas coisas, né? A gente tá acostumado com violência urbana, assim, tão de perto, né? E aí, Helder, eu falei para cara, olha, no Rio de Janeiro dá para rodar com 49 caminhões, não precisa de 100, né? Rapaz, Metade. aí os olhos do Ricardo Luiz até brilharam, né? Porque meu frete, meu real por tonelada no Rio, caiu menos da metade, né? Sim. E aí vieram os problemas, né? Me chamaram de novo, foi no Rio de Janeiro, né, conversar com os transportadores. Eram 5 transportadores. Cara, os caras são corrente de ouro, relógio, né? Gargantilha de ouro, tudo com a camisa aberta, assim, com o peito afora, parecendo bicheiro, né? Sendo bicheiro. Tentaram me intimidar, né? Eu falei assim, olha, deixa eu falar com vocês, cara. Vocês prestam serviço para mim, né? Para minha empresa. Então, eu estou defendendo os interesses da minha empresa, como vocês estão defendendo os seus, né? Mas você falar que um caminhão que sai com 9 entregas é muita entrega, você está de brincadeira comigo, meu amigo, né? E aí eu tive uma brilhante ideia, né? Tinha algumas empresas que a gente já estava sondando, né? Essas questões de monitoramento, e eu pedi para colocar um celular num veículo qualquer, né? Um veículo qualquer. E aí, é, é, esse veículo fazia a rota na região norte do Rio, ali perto da Penha, né? Perto de Madureira, naquela região da zona norte mesmo do Rio, né? Caminhão com 9 entregas. E aí, quando eu fui puxar a localização dele, a rota dele, né? Ele fez algumas entregas, foi lá para Copacabana, parou lá, ficou umas 4, 5 horas em Copacabana, e depois terminou de fazer outras 2 entregas. Então, isso me chamou a atenção.
E aí foi quando eu falei com ele, cara, olha, tá vendo? Aí eu fui já abrir já o sistema para ele, tá aqui, ó, olha a rota que o seu motorista fez hoje. Né? Então, Aí assim, o cara não tinha justificativa, né? não tinha, cara. Né? Falando que o motorista estava pagando hora extra o motorista, tá chegando muito tarde, o combustível, diesel, aquele negócio todo. Não, cara, é seu motorista que tá gastando dinheiro, e seu, isso não tá vendo. Né? Na verdade, o cara tá vindo na praia, né? Essa é a verdade. Sim, sim. Isso, Né? isso era muito comum aí, quando eu falando desse período, cara, acaba que ficava caro para a empresa e ficava caro para o transportador, mas eles não Também. tinham essa noção, né? Porque Não. quando você vai falar de transportador, a maioria, não todos, né? Mas a grande maioria era um motorista que conseguiu comprar um caminhão, que virou um Isso. prestador de serviço, né? Essas ideias de crescimento de empresas, você passou aí por grandes empresas que são marcas do momento, né? Até hoje são marcas do momento. Todas elas passaram por um processo de expansão que abriu muita oportunidade para esses caras, né? Então, de Isso fato, mesmo. o cara não sabia muito bem fazer essa gestão e só justificava que gastava, mas de fato não enxergava o problema. Chegava onde? E é Isso é assim até verdade. hoje, tá? Os que não cresceram, se desenvolveram, tem muito que virou e apanha até hoje por isso. Cara, eu acho, igual mesmo você falou, né? São motoristas que deram certo. Né? Uhum. O cara ele tirou a carteira né, comprou um caminhãozinho, comprou dois, três, foi investindo, formou uma cooperativa, né? Sim, E aí virou um grande transportador, né? Mas ainda com aquele aspecto ainda meio pouco profissional, né? sim. Faltando processo, faltando conhecimento na parte de gestão e tal. E aí, Helder, centralizei ali a roteirização, né? Todas as roteirizações, né? Então vieram para dentro da matriz da Itambé, né? E foi quando eu tive ali um problema com o nosso roteirizador atual, que era o Transportation Routing. É um sistema norte-americano, todo em inglês, ninguém sabia mexer nele, não tinha mais suporte, a empresa fechou, e teve um dia que o negócio parou do nada, né? E eu falei com eles, olha, o sistema parou, né? A gente consegue fazer uma gambiarra aqui, né? Emitir todas as notas e, pelo feeling da gente aqui, montar as cargas, tá? Foi em um CD só que a gente teve esse problema. Foi justamente assim, ainda bem que foi no menor CD, né? A gente emitia mais ou menos 6 mil notas por dia, né? Aí esse CD daria em torno de umas 400, 500 notas, então eram poucas as notas, né? Eram em torno aí de 15 a 20 rotas, então a gente separou ali mais ou menos pelo feeling que nós tínhamos, né? Um saldo bom, mas era o que dava para fazer. E aí foi quando eu levantei a bandeira lá para o pessoal, né, da gestão, da alta gestão, olha, o pessoal da alta gestão e também o pessoal da TI, que insistia que o software tinha que ser esse, né? Sim. E aí eu sugeri, né, a gente fazer um bid para comprar um sistema novo, tá? E aí, Helder, foi aquela queda de braço, né? A TI não queria dar o braço a torcer, porque a ideia não partiu deles, né? A ideia partiu da gente, né, da equipe de autorização. Foi quando o presidente da Itambé, o Alexandre Almeida, né, pediu para que eu apresentasse, né, os riscos dessa não mudança, dessa não compra de software, né? E o que poderia acarretar para a Itambé aí na parte financeira. Então eu fiz uma apresentação, mostrei para ele, né, o que poderia acarretar, o que nós tínhamos passado naquele dia, que o sistema parou. Desculpa. E aí ele falou assim, olhou para o gerente de TI e falou assim, tudo que esse rapaz aí falou é verdade? Aí o cara do TI coçou a cabeça assim, pior que é. Né? E aí ele pediu para fazer um bid aí com softwares do mercado. Né? Aí foi o Roadnet na época, o Roadshow e o Axiodes. Tá? Eram os três softwares que a gente orçou, todos eles estrangeiros. E aí optaram pelo Roadshow, né? Pela questão de preço mesmo. Eu acho que o Roadshow na época era US$ 50 mil a licença, algo assim, Até isso muda, né? Porque hoje a forma de comercializar roteirizador é totalmente diferente. totalmente diferente. Você compra rotas agora, cara. Né? Sim. E Acho que com exceção do SAP, Oracle, né? Que são os ERPs famosões aí, que até tem ferramentas não com a mesma potência, mas paralelas, esse modelo de negócio que o cara
pagava uma licença milionária aí, dificilmente tem. Para você ter uma ideia, Helder, quando eu participei do projeto, né, lá na Ambev, de mudança dos mapas raster para vetor, né, o mapa vetor custou US$ 400 mil, cara. Olha para você ver o quanto custava um mapa, né, naquela época, né? Sim. Então, assim, E hoje você tem mapa de graça aí de graça. Sim, Qualquer internet, você precisa ter acesso à internet, você consegue baixar um sim, mapa, né? exato. Então, as coisas mudaram muito. E aí, a gente implantou o Roadshow, né? O primeiro Go Live, né, foi com o CD Contagem, que é o CD que estava dentro de casa, né, aqui na região metropolitana. E em 4 meses ele deu uma economia de R$ 700 mil, R$ 720 mil. Ah, mas Aí também só essa redução de 50 carros numa paulada. foi a mesma É, coisa, cara. eu não vou mencionar Mesmo. aqui, né? Mas não vou citar o nome, mas eu passei por um processo também de ocupação aí que, cara, era inacreditável você imaginar que tem coisas que às vezes quando você reduz um custo, você não imagina como que aquilo estava sendo gasto e ninguém percebia, né? Tem umas coisas que são absurdas e você São não coisas absurdas. acredita às vezes que isso ainda existe. E Mas existe, existe, tu vai em existe. operação aí que perdem dinheiro igual joga água na chuva. É isso mesmo, é isso mesmo. E Helder, então assim, o projeto, né, nos primeiros CDs que nós fizemos o Go Live, né, rendeu aí pra gente R$ 720 mil, né? O Alexandre Almeida, que era o presidente aí também, quis ver de perto e ele falou assim: você vai fazer isso no Brasil inteiro agora. Daí virou. Mas eu quero ser pro mês que vem. Eu falei assim, não dou conta não, cara, eu não tenho condições de fazer, né? Não tem problema. Chegou pro meu diretor, né, pro meu gerente, falou assim, olha, contrata mais 2 rapazes para ajudar o rapaz aí, né? E aí foi, Rapaz. eu era velho já e eu de rapaz. E aí a gente conseguiu aí virar, né, todas as filiais, né? E, cara, veio redução, otimização, ocupação, a gente colocou indicadores de ocupação, de utilização da frota fixa, né? Então, tudo melhorou ali, né, Helder, a nossa roteirização, né? E aí, não satisfeito, né, o Ricardo foi lá me deu mais outro projeto, tá? Que era fazer a reversa de pallet. Não sei por quê, mas ele jogou para mim, né? É, essa reversa de pallet era o quê? A gente tinha as fábricas, né, abastecia os CDs, e a gente tinha que pegar dos CDs esses pallets e abastecer as fábricas na reversa, né, desse material. Helder, foi um negócio complexo, né? E a gente conseguiu colocar dentro do SAP. Né? A gente conseguiu montar um projeto, né, de emissão de nota dentro do SAP para transporte de vasilhame, que no caso era pallet. Sim. E aí, no primeiro ano, rendeu R$ 1 milhão de economia, com compra de pallet. É porque o pallet é uma conta que é alta em E ninguém praticamente vê. todos os lugares. E ninguém vê. Né? E nisso vem o diretor de novo, o presidente, né, o Alexandre. O Carlos, o que você fez aí? Eu disse, não, a gente só fez aqui, a gente pegou daqui, trouxe para cá, pegou de cá, trouxe para cá e tal. Só montei para ele um modelo, né, de como que a gente estava trabalhando, né? Qual fábrica, qual CD que abastecia qual fábrica, né, de acordo com a malha e tal. A gente criou uma malha para abastecimento de pallet, né? E Sim, centralizou a compra numa única filial, que era a filial de Pará de Minas, né? Daí também que tinha maior saída, né? Todas as cargas, né, 90% das cargas eram paletizadas, né? Então, de pallet no Brasil inteiro. E aí os caras ficaram loucos de novo, né? Poxa, a gente tinha uma conta de 1.800.000 com compra de pallet anual, né? Passou por 800 mil, 600 mil, 700 mil. Os caras cresceram o olho. Foi quando, né, algumas pessoas começaram a me assediar dentro da Itambé, né, para uma outra área, no caso na área de fomento, que é a captação de leite, né? E aí o diretor o Ricardo, né, falou assim, olha, vou fazer uma mexida aqui e você vai ser meu coordenador agora de planejamento e projetos, né, dentro da Itambé. Foi quando eu comecei, né, aí a ter uma caixa maior, né, para cuidar. Né? Tinha uma equipe ali de analistas, técnicos,
estagiários e também assistentes, tá? Eram mais ou menos 12 pessoas, né, na minha gestão. Mas que, assim, cara, me trouxe bastante... Desculpa, me trouxe um desafio muito grande, né? Porque, assim, eu tinha que olhar custo, tinha que olhar PGR, né, que era seguro, né? Aí eu tinha que olhar o programa de Aumenta, excelência, aumenta a responsabilidade, né? muita Tu responsabilidade. ganha um time, mas as áreas de atuação, entendimento de negócio é muito mais amplo, né? É Mas muito mais tu amplo. falou um negócio legal aí que às vezes as pessoas não têm essa oportunidade de visão, que é quando você fala de uma empresa, os diversos setores, né? Tu falou do fomento, né? É, Quando tu imagina uma indústria voltada, tu olha a logística de uma indústria, tu não, às vezes o cara não repara na indústria e não repara toda a logística de matéria-prima que tem por trás, toda a movimentação de abastecimento, isso. todo, é muito louco isso, né, cara? É muito louco. E é muito complexo, Helder. A Sim. questão do fomento, cara, ela estava com um problema, né? Eu participei de uma reunião, eu sugeri algumas coisas, né? E aí o gerente de fomento já jogou o dinheiro na mesa para mim, né? E eu tive que negar, né? Porque até porque, cara, eu estava começando um projeto novo, né, dentro da logística e desculpa. E cara, eu não poderia abandonar o projeto, né? Sim. Assim, financeiramente era mais atrativo, sim, mas não poderia abandonar o projeto, Helder, porque, poxa vida, eu fiz um compromisso ali com o Ricardo Luiz, né? Aqui ficaria feio para mim, né? Então, assim, não, dinheiro nem sempre é tudo, né? Sim. E aí eu continuei lá com o Ricardo tocando os projetos da área de logística, né, de produto acabado. Olhei ali a questão de custo, programa de excelência, a gente desenvolveu um book, né, com o programa de excelência, a gente correu atrás aí de empresas fazer brindes, né? A gente tinha R$ 1.000 para gastar, cara. Fazer umas camisas, fazer uns brindezinhos para quem ganhasse ali o programa de excelência. A gente estabeleceu vários indicadores, né? A gente escreveu, cara, um livro, a gente publicou esse livro, né, dentro da logística, como nosso manual, que virou referência para as outras áreas. Aí criaram Sim. lá o PEX, né, que era o Programa de Excelência em Vendas, e o PEF, que era o Programa de Excelência Fabril, né? Então, assim, copiaram a nossa ideia, né, uma ideia bacana, né? Então, a gente multiplicou uma ideia dentro do negócio. E aí foi muito bom, cara. A minha trajetória na Itambé foi muito boa até a chegada da Lactalis. A Lactalis é um grupo francês Sim. que Você comprou. então participou dessa transição ali, né? Ainda Participei, estava. participei. E eu não consegui me adaptar ao modelo de trabalho deles. Né? Primeiro que eles compraram a Batavo lá da Sadia, né? Quando a Sadia fez ali a fusão ali com a Perdigão, a Sadia abriu mão ali da Batavo, que era a parte deles, a parte do negócio deles de lácteos. Né? Então ela abriu mão da Batavo, né? E a Lactalis comprou a Batavo. E a Lactalis estava comprando um monte de tranqueira aqui no Brasil. Né? Comprou a Parmalat, comprou a ELG, comprou a Cotoxés, né? Até canibalizou a Cotoxés. É que Né? essas marcas aí a gente começou, né, naquela junção ali de BRF, da BRF, transportava LG, Cotoxê. Cara, que tu Isso. perdia de produto, porque transportava Putz, isso no carro junto com o produto refrigerado. o Refrigerado seco. refrigerado ali, meu Deus. Daí a gente tinha o projeto de botar as redinhas no padrão Gentrex, né, da Sadia ali, que eram as Sadia. prateleiras. A gente tinha um projeto de botar as redinhas de moto lá para poder proteger o iogurte, porque de tanto que se perdia, aquilo era loucura. O Helder, tudo é na parte ali da expedição, né, do picking. Se você faz, né, um picking bem montado, bem amarradinho, não Sim, tem problema, cara. Né? O pessoal da Lactalis não tinha muito cuidado, eles perdiam muito, sempre perderam muito produto. Né? sim. E foi a minha dor, né? Eles chegaram, aí eu não gostei do método de trabalho deles. Primeiro que eles estavam brigados com a SAP, lá na Alemanha. Né? Eles estavam devendo 3 milhões para a SAP,
3 milhões, Helder. Isso é dinheiro do troco do pão da Lactalis, né? E aí o SAP deles, desde quando eles compraram ali a Batavo da BRF, ele não tinha nenhuma atualização, né? E ele foi todo remontado, cara. Fizeram aquele monte de transação Z, né? Fez aquele monte de transação que não conectava com as outras áreas do SAP, né? Então você podia fazer algo aqui que não refletia aqui, né? O Uhum. SAP, quanto mais standard, melhor. E aí fizeram essa lambança, né? Aí migraram para dentro do nosso SAP. Só que migraram como pode falar, com os desejos deles, né? De fazerem daquele jeito, de fazer daquele jeito. Puxa vida, aí, Helder, o negócio já começou a embananar todo, né? A gente perdeu aí as questões de inventário, que eram excelentes. A gente perdeu ali a questão de ocupação, que já não estava mais legal. Os produtos da Batavo, cara, perdiam muito rápido, que vinham de outras fábricas. E aí, cara, tudo começou a ficar muito ruim. E eu fui chegar pro meu diretor e falar com ele, cara, você tá vendo o que tá acontecendo, não? Né? A gente tem que botar o pé na porta aí. Tem um rapaz passando de carro aqui. Tá rolando um som aí. Mas aí, Helder, eu fui falar com ele e ele falou assim: olha, cara, eu não posso fazer nada, eu tô no mesmo barco que você. E isso para mim É, foi a deixa, essas mudanças, elas frustram às vezes, né? Porque, frustram, frustram. eu entendo que hoje, pelo que eu acompanho da história, né, se evoluiu, melhorou muita coisa, mas aquele momento ali, às vezes, não. O momento da transição, às vezes você não está preparado para sair da zona do conforto que foi adquirido, né? Isso. Porque assim, né, acaba que eles vieram com a metodologia um pouco diferente. Ah, vamos pegar o CD, que é mão de obra nossa, vamos terceirizar. A gente falou, né, a gente colocou, né, provou por A mais B que era pior, né? E foram todos os CDs foram para dentro da JSL. Cara, É, perdeu-se produto, perdeu-se um monte de processo, devolução, inventário. E aí o que aconteceu? Né? Voltaram para o processo também. Né? O processo antigo também, com mão de obra própria, né? Com uma operação sim. própria. Então jogaram dinheiro fora. Mas enfim, eu não estava conseguindo me adaptar, né, ao modelo de trabalho deles. Achei um pouco confuso, né? Um pouco também de cima para baixo, né? Eles mandam, eles compraram e pronto, acabou. Sim. E a última frase que eu ouvi, né, foi de um vendedor querendo que eu desviasse um veículo do interior, um veículo que estava fazendo entrega lá em Diamantina, que eu deixasse de fazer uma entrega de R$ 45.000 para entregar uma carga dele da Batavo de R$ 1.500. Aí eu falei assim, Prioridades. cara, não posso fazer isso. Porque o caminhão vai voltar X quilômetros, eu não posso fazer isso. E primeiro vai terminar ali a região de Diamantina, depois ele vai lá para outra cidade entregar. Acho que era Gouveia, se não me engano. Que é do lado de Diamantina. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou não sei da onde, eu sou conhecido não sei de quem. O cara, e você não pode esquecer. Quem comprou quem? Foi um dos nossos que compramos vocês. Eu falei assim, beleza, meu amigo. Vou continuar com a mesma ideia que a gente vai entregar, né, primeiro em Diamantina. Depois a gente vai no seu cliente. E aí, cara, né? Você, poxa, acho que já deu já para mim, né? E aí, Tomou carteirada do vendedor. vendedor, por causa de R$ 1.500, cara, né? E aí, eu falei assim, poxa, acho que tá na hora de eu sair, né? Tá na hora de eu explorar novos ares. Foi quando me convidaram, né, para ir para Tangará Foods. É uma empresa de composto lácteo, né? Eu não sei se você conhece muito o composto lácteo, mas é um leite em pó mais barato, né? Sim. Ele tem que ter ali 51% de proteína do leite, né? E os outros 49% você pode colocar aí o que você quiser, né? Coloca maltodextrina, coloca gordura animal, gordura vegetal, um pouco de açúcar, né? E por aí vai, né? É um composto assim, o sabor dele é muito parecido com o leite em pó mesmo, Sim. né? Mas enfim, e aí foi convidado para trabalhar na Tangará para reestruturar a logística.
a logística tinha sido toda demitida, né, da, da Tangará. Por quê, Helder? Eu não sei se você já viu os caminhões tanque, eles têm três repartições, né, três Sim, tanques. Né? Então, tanque tem três divisões. compartimentos, E, né? isso, três compartimentos. E aí, quando. Nossa, que barulho é esse, gente? Aí, Parou um quando. alarme aí. É um alarme. É o pessoal da igreja. Aí, quando o caminhão estava chegando na fábrica para descarregar, né, a matéria-prima, estava se computando ali três tanques de leite. Mas na verdade era um que era leite e os outros dois era soro. Porque a Sim, Tangará também secava soro. Né? sim. Tirava sólidos do soro também. Mas pagava como leite. Tinha um esquema, cara. Tinha todo um esquema na logística Que isso, cara. de. Cara, coisa absurda. Coisa absurda. E aí, Helder, eu cheguei, né, justamente para reestruturar a logística, né, colocar indicador, colocar processo. Nisso, eu não tinha time, né? Tinha uns 4, 5, 6 gatos pingados lá. Ó, esse aqui é seu time de logística, tá? Eu não sei o que eles fazem, não, né? E eu não sei o que eles vão fazer também, não. Mas são eles que vão te apoiar. Né? 6 pessoas, Helder. 6 pessoas que não sabiam nada, né? Sabiam entrar com CTE, mas nada. Manual ainda, né? Mas esses foram os que restaram Sim, da logística. demissão. Na demissão foi embora coordenador, embora. Coordenador, Ah, gerente, pessoal do laboratório, gente da balança, uma galera, uma galera. caramba. E aí eu cheguei, né, para reestruturar a área, né, comecei a implantar alguns processos, né. Só que assim, Helder, a Tangará era um pouco diferente, né? A logística lá para eles, tudo que tinha roda era logística, né? Sim. Então, por exemplo, os carros de frota móvel, né? Frota de vendedor, frota de gerente de vendas e tal. Quem cuidava era a logística, né? Queriam passar isso para logística. Eu disse, não, não tá a ver comigo não, pô. Como é que eu vou olhar carro de vendedor, bicho? Você tem manutenção, você tem não sei o quê, você tem horário administrativo, né? Ah, Carlos, pô, mas tem roda, né? É logística. Tem cota. Putz, cara, eu ouvi isso do cara, assim, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, né? Mas enfim, fui para Tangará, cara, né, com essa missão, né, de reestruturar. Tudo muito diferente, Helder, tudo muito diferente. A minha fábrica, Qual é o tamanho da Tangará? ela tinha pouco mais aí de 400, né, 500 colaboradores. Mas tinha um faturamento aí de 650 milhões ano, né? Faturamento razoável, né? Nada se comparado à empresa que eu trabalho hoje, né? Que fatura aí Sim, 11 bi, né, por ano, né? Mas era uma empresa grande. sim. E ela tinha uma característica, cara. Ela importava muito produto da China, tá? Fermento, né? Fermento doce e fermento salgado, né? E também importava muita batata desidratada. Não sei se você conhece. Quando você for no restaurante, você vai comer o purê, mas não fique pensando que aquele purê alguém cozinhou a batata e foi lá e amassou, não, tá? No restaurante você pega ali, né, a batata desidratada, mistura com água, né, ou leite. Na verdade, a pessoa mistura com água, né? Põe sal, virou purê, né? Batata pronta. Batata pronta, né? E aí eles tinham, né, então outros negócios, né, dentro do grupo. Era um grupo aí de 15 empresas, né, desde imobiliária até indústria. Tinha plantação, tinha agronegócio também, eles tinham uma fazenda de mogno africano, que é uma madeira extremamente cara aí. Né? Tem muita gente investindo em mogno africano. Enfim. E aí eu cheguei lá, né? Meio sem saber o que fazer, né? Porque primeiro que eu não tinha time, meu time não tinha nenhuma capacitação técnica, não tinha meta, né? Não tinha tabela de frete, cada frete era negociado na hora. Cara, é um absurdo, né? Como é que eu vou manter? Como que eu vou falar que eu vou gastar X mil reais de frete, sendo que eu não tenho uma tabela fixa, sendo que eu não tenho um preço médio, né? Então tinha frete que eu pagava 10 mil, tinha frete que eu pagava 30 mil para o mesmo lugar, Que né? isso. Então, cara, é uma coisa absurda, né? E eu desconfiei que o rapazinho da roteirização, que fazia as contratações, estava levando por fora, né? E eu comecei a mexer em algumas coisas e tal, e ele foi lá e percebeu. Aí ele pediu para sair.
Esse é um dos né? pontos mais comuns, né, cara? Você pegar isso é uma das coisas que eu falo muito em empresas que você vai, empresas de menor porte, é esses relacionamentos. Às vezes o Isso. cara quer contratar e pagar barato e ele não valoriza um pouquinho determinada função. É batata que o cara vai entrar e vai levar um por fora. Não tem, É tem, isso. tem posições dentro de negócio ali que principalmente quando é uma empresa que não. Você vê que ela não vai crescer muito, ela vai continuar meio que naquela pegada. Cara, Isso. valoriza o profissional para ele se valorizar, para ele dar valor à É o posição, negócio. porque o cara entrar num esquema é muito fácil, cara, é muito É fácil. muito fácil. E assim, o Helder, como a gente tratava direto as negociações, né, a gente contratava, né, os operadores de frete e os transportadores, é muito fácil, cara. Eu tive que tirar um transportador do negócio, né? Ele conversou comigo e tal. Ó, cara, te ofereço 2%. Eu falei assim, cara, beleza, obrigado. Tchau. Conheço Simples gente assim. aí que ganhava 4, 5. Pois é, então assim, o Helder, é algo assim, o mercado de frete, né, recente, até um tempo atrás, né, não muito longe, era muito marginalizado, né, muito, cara, corrupto, né, Sim, tinha muitas pessoas ali é, tentando ali te beneficiar para que você beneficiasse ele, né, sim. então isso é muito comum, Isso é né. um reflexo da nossa política. Isso, cara, é o brasileiro, cara, né? Igual se fala, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, né, cara? Eu recentemente entrevistei um amigo que está em Portugal, né? E ele falando sobre, por exemplo, sobre ele está em Portugal, entrevistei outra que está na Austrália, falando sobre essa questão de cumprir regras, né? Ele falou muito sobre a questão da jornada de trabalho, a maneira que é medida a jornada de trabalho, que o cara, de fato, ele cumpre aquilo porque sabe que vai ser penalizado e tal. Muda-se muito a cultura, né, da maneira de executar. E aí o cara é um brasileiro que aqui dentro ele faz uma falcatrua, mas ele vai lá fora para viver dentro da regra. É um negócio de louco Negócio isso, né? estranho, né? Eu gosto de falar, é cultural, né? Cultural. E assim, Helder, né? A todo momento a gente passa por isso, né? A gente tem Sim. pequenos detalhes, né, que você não deixa escapar, né? Eu tive um colaborador meu que ganhava cesta de Natal, né? Todo ano. Eu tive um colaborador que ganhou televisão, geladeira. O que é isso aí, gente? Eu fui saber depois, né? Mas assim, cara, não faça coisa dessa não, bicho. Primeiro que você me queima, né? E segundo também que você está se queimando mais ainda, cara. Né? O cara E olha aí, só o momento, né? Helder, um transportador uma vez ligou na ouvidoria da empresa. Ela falando, olha, fulano de tal, do CPF tal, da conta no Bradesco tal, Tal. dígito tal, né? Tá, eu sempre mandei dinheiro para ele, né? E agora eu não estou mandando mais, aí ele parou de ceder as cargas para mim. Olha Exatamente. para você ver, cara. Então, olha como é que as coisas são, né? E isso, bicho, a gente não pode compactuar com isso de forma alguma, né? Primeiro sinal disso, cara, ó, saca o cara, né? Não dá. Não dá porque é um tipo de confiança. Eu tive, né, nesse período aí, eu tive processo de lidar com motoristas, muitos desvios e tal. Eu digo que a gente recuperou 60, 50, 40% do time foi recuperado, 60% teve que ser substituído, né, ao longo de quase 4 anos. Só que a confiança é algo que, principalmente quando se fala de desvio, de conduta, né, é um negócio que, por mais que você tenha controle, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Não, não. E Tem assim, que Helder, cortar você pela fica. raiz. E assim, poxa, eu tinha benefício de home office. Cara, eu não consegui ficar de home office. Né? Por quê? Ó, o tempo todo olhando para os caras, bicho. Não Tem que tinha estar jeito, né? Era muito presencial. fácil. Né? Era muito fácil, o sistema permitia você fazer algumas coisas. E eu falei assim, não, cara, eu tenho que ficar de olho o tempo todo. Na hora de aprovar, eu olhava, né, a aprovação, aprovava. Cara, eu aprovava 4 milhões de frete, né? Como que eu não vou olhar, né, uma conta desse tamanho no detalhe? Sim. Então, né, eu fiquei meio assustado na Tangará, né? E mais à frente, né?
eu fiquei sabendo que eu também teria que olhar o transporte de outras coisas. Eu transportei empilhadeira, trator, mudança de funcionário, bomba hidráulica, torre de secagem, cara, caminhão. Se você pensar, eu Deu, carreguei. deu uma variada boa, hein? Isso deu na Tangará, igual eu te falei, cara, na Tangará, né, tudo que tem roda era logística, né? E foi algo novo para mim, né? Foi uma experiência bacana. Eu aprendi a trabalhar com cabotagem, né? A Tangará ela tinha uma fábrica, tem uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, né? E o maior cliente dessa fábrica fica lá em Roraima, então do Oiapoque a Chuí, né? E boa parte dessas cargas subiam de cabotagem, uma outra parte subia rodoviário mesmo e caminhão rodotrem, né? 48 toneladas. Cara, você via a viagem que esses caminhões faziam, né? Saíam ali de Estrela, perto de Lajeado, né? A 5 Sim. quilômetros de Porto Alegre. Subia até Porto Velho, em Rondônia. De Porto Velho pegava uma balsa, descia o Rio Madeira. Do Rio Madeira quebrava a esquerda para subir o Rio Amazonas, descer em Manaus e seguir o resto até Boa Vista. Eu Cara, já uma coisa. presenciei, já fiz auditoria em Belém lá. Não era necessariamente esse tipo de cabotagem, mas de o cara chegar, descer, entrar em barco, descer o rio, descer, Isso, na outra margem pegava outro caminhão, é muito isso. diferente. É muito diferente, cara. As rodovias lá são hidrovias, né, no norte, né? Então, quando esse caminhão chegava, quando chegava lá em Manaus, ele tinha que fazer toda a parte do Suframa, né? Que é aquela. Ai, só um instantinho aqui, Helder. Que é aquele documento, né, para você entrar com os produtos na Zona Franca de Manaus, né? Para você entrar na Amazônia. E aí o caminhão não podia rodar a tal horário, que passava dentro de reserva indígena, né? Sim. Os indígenas faziam protesto e cobrava R$ 100 de pedágio, Ou uns negócios mais uma vez, outros parâmetros não previstos, né? não previstos. Caía fardo na estrada, os índios não sabiam o que, que era, né? E ligavam para a gente para saber o que, que eles podiam fazer com aquilo, o que, que tinha dentro daquele pacote, eles podiam abrir. Tinha que ver, cara. No Tangará, aconteceu de tudo comigo, cara. Você não faz ideia. Anomalias totalmente diferentes do. Diferentes, cara, diferentes. Caminhão, cara, mas nunca vi roubar tanta carga assim de uma empresa, né? É, tinha alguém do carregamento, né? Tinha, tinha acesso a algumas informações e as informações estavam sendo repassadas, né? Então aquilo Sim. me chamou atenção, né? Então, cara, Tangará foi uma prova de fogo, né? E aí, Helder, né? Tanto na Itambé, né? Tanto na Ambev, eu deixei um legado, né? Poxa, bom que as pessoas que eu treinei na Ambev viraram gerentes, viraram coordenadores, né? Quem eu deixei na Itambé, no meu lugar, virou gerente também. Isso é bom para mim, né? Acho que o papel do gestor, né, do bom gestor, né, é ele não deixar, né, o time ficar estacionado, né? Eu falo para Sim. todo mundo, olha, cara, eu quero trabalhar com quem é melhor do que eu, né? Você aprende, né? Você evolui. Se trabalhar com quem é pior que você, cara, putz, você, você Você vai ser vai só mais continuar um. ali. Você vai continuar É, ali também. é. Então, assim, né, na Tangará mesmo, né, eu contratei uma menina da Itambé, trabalhou comigo na Itambé, e ela foi para lá, né, como analista, e hoje virou a coordenadora também de logística lá na Tangará, né, assumiu meu lugar. E estou agora na M. Dias Branco, né, recebi o convite, eu estava na Tangará, eu me desliguei da Tangará no dia 20, não, foi no dia 2 de setembro, e no dia 5 de setembro de 2022 eu já estava na M Dias, né? Só um final de semana que eu fiquei desempregado, né? Só o sábado e domingo, né? Então eu fui para a M Dias Branco, hoje eu cuido de uma parte de operação, né? De Minas, de distribuição de Minas e também do Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste é só cross-dock. E aqui em Minas eu tenho um estoque posicionado, né? Toda a parte de distribuição, de armazenagem, né? E de frete fica comigo. Tem um time pequeno, são mais ou menos 6, 7 pessoas, é um time bem pequeno, bem reduzido mesmo, mas é o suficiente para a gente tratar ali as atividades diárias.
Bom, Helder, e aí, cara, essa é a minha história, né? E eu gosto, eu gosto muito do que eu faço, cara, né? E acho que um dos maiores desafios, né, para essa turma jovem que tá vindo aí, cara, né? É ter um pouquinho de paciência, meu, porque assim, Helder, eu acho assim, hoje as universidades, elas vendem sonhos, né? Elas não vendem mais conhecimento, né? Ela Sim. põe na cabeça do cara, né? Olha, você vai ser engenheiro, você vai ganhar 7 mil. Não vai, É, cara. Não vai. antes de você chegar a esse raciocínio, né? Vamos deixar ele um pouquinho para depois ali. Você tocou num ponto de sonho que eu acho que cara, olhando a tua trajetória aqui, tu trabalhou em empresas que são o sonho de muitos profissionais de logística, né? Por mais que hoje o momento ele está muito voltado ao e-commerce, se fala muito de Mercado Livre, Shopee, Magazine, Amazon, mas você passou, né? Você estava falando, eu estou aqui com o LinkedIn aberto, eu estava vendo Ambev, BRF, Danone, També, né? Tangarai. Cara, são empresas que a maioria dos profissionais de logística gostariam de estar, né? Isso. É, e o legal aqui que, né, com exceção aí de duas, praticamente, dessa transição, a da Danone ali, que foi 3 meses, e BRF 4 meses, você explicou o motivo, né? São tempos absurdos, sei lá, 10 anos, 8 anos, e aí no tempo atual, você caiu para a média ali, né? Tangará 2 anos e está aí um pouco mais de um ano aí na M Dias. Isso. Quando você olha para trás e percebe essa tua trajetória, né, em grandes empresas, praticamente, igual você falou, uma semana sem trabalhar desde que começou sua carreira. Você acha que em algum momento você tomou alguma decisão, você voltaria atrás, né? Olhando a tua história, independente de tempo, mas pelo potencial das empresas que tu passou, hoje, olhando para trás, você tomaria uma decisão diferente em algumas delas? Eu tive isso na Ambev, cara. Né? Quando eu saí da Ambev, eu falei assim, putz, cara, eu não devia ter feito isso. Mas foi momentâneo, né? Eu acho que o momento que eu cheguei na BRF não foi um momento bom, né? Estava um pouco confuso. A Ambev tinha muito processo, né? Tudo era muito bem desenhado, tudo era muito bem, é, tudo era muito, o processo era muito bem definido. E aí eu fiquei com aquele remorso. Putz, cara, né? Foi a única vez, né, que eu realmente falei assim, poxa, eu não deveria ter saído da Ambev. Mas, se eu não tivesse saído da Ambev, né, talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. Né? Sim, Poxa, como você mesmo disse, né, eu passei em grandes empresas, eu vi um pouquinho de cada negócio. Isso me completou, né, como profissional. Claro, né, eu tenho muitas coisas ainda, né, para buscar, muito conhecimento para buscar, mas, né, tudo que eu consegui aprender, né, nessa trajetória, né, eu tirei um pouquinho de bom e de ruim, né, dessas empresas onde eu passei. Né? Então, assim, na Ambev eu aprendi muito o que fazer, né? Na Sadia, né, na Perdigão, eu aprendi muito o que não fazer, né? Na Itambé, cara, eu aprendi muito do todo o negócio, né? A Itambé, por ser uma empresa um pouco menor, você tinha acesso às outras áreas de negócio, então você entendia o seu papel, o quanto o seu papel era fundamental no negócio como um todo. sim, na A gente cadeia era do só, todo, né? a gente era mais uma engrenagem, né? E na Tangará foi a prova de fogo mesmo, tá? Que foi do zero, né? É, ainda teve mais. Acho que de fato, quando você analisando assim, né, a trajetória, você fala assim, a Tangará talvez foi a experiência que fez você de fato botar em prática tudo que você viveu nos outros lugares, né? Isso, cara, isso, né? Foi a gente colocar, estabelecer processo, estabelecer indicador, né? Colocar um time forte, um time De engajado. de toda essa tua trajetória aí, quais os projetos que você considera mais marcante assim, mais desafiador na tua vida como profissional? Helder, eu associo do dinheiro, né? Eu financeiramente sou muito controlado, tá, Helder? Então,
acho que quando você vê, né, o legado que eu deixei na Itambé, por exemplo, poxa, cara, até hoje eles usam ferramentas que eu criei, né? A roteirização até hoje é um método, né, que foi estabelecido por mim, né? O programa de excelência, cara, a Thalys tentou tirar um pouco, mas acabou voltando, né? Então Sim, tudo isso é um legado que eu, né, eu e meu time, né, deixou, né? Muitas pessoas saíram, muitas mesmo. Hoje daí também não deve ter 40% do quadro que tinha quando eu saí, né? Então a empresa está passando por uma transformação muito grande, né? A empresa mudou muito, né? Foi uma empresa muito sim, boa. O Ambev também, cara, eu peguei muita coisa na Ambev, né? Aprendi muita coisa, desenvolvi muita coisa dentro da Ambev. Mas a Ambev, cara, não tinha como a gente trazer para o nosso mundo, né? Para sim, fora. A Ambev tinha uma questão muito rígida com relação a tudo que foi criado lá dentro. sim, E nem sempre eu consegui fazer isso, né? Trazer algo que a gente construiu na Ambev para fora, né? sim. Mas Mas assim, assim, é Helder, igual. eu Tu, vejo que. tu foi detalhando ali o passo a passo de cada empresa, tu comentou, né, de alguns projetos. Você entende que, né, você comentou aí que a questão financeira, tu leva muito a sério a questão do dinheiro. Você acha que, de fato, os projetos que você considera mais marcantes são esses que envolveram o financeiro, esses ganhos que você trouxe? Helder, acho que eles pesam mais, né? Quando você. Quando a companhia, né, a empresa, ela te vê como, como com aquele, não vou falar senso, né, mas com a determinação de dono, né, Sim, isso, isso agrega valor, né, ao profissional. É, claro, né, tem projetos que são só processuais, né? Você muda um processo e você ganha eficiência, né, em alguma atividade. Beleza, é um projeto bacana também, né? O que a gente fez foi com, por exemplo, com aprovação de custo extra, né? A gente desenvolveu um projeto, né, para aprovação de custo extra, criou um padrão de recibo. O cara chegava com um papel de pão assim, eu gastei R$ 500 nessa descarga aqui, com a folha de caderno assim, cara, assinada lá, toma aqui, paga. Você tá ligado que eu acho que você não pegou essa parte, eu acho que eles estão usando lá que hoje é tudo digitalizado no não digitalizado, mas tudo controlado com aprovação dentro do Ravex, né, que é a Não, não ferramenta que vi, foi não cheguei a implantada. ver. Tanto solicitação de custo de pernoite, chapa, tudo pedido pelo motorista, aprovado por hierarquia, isso ficou bem legal. Que bom. Tem uma das perguntas aqui, a gente remete a bastidores, né? Histórias engraçadas do momento aí que você se lembra, alguma que marcou, mas eu tenho uma que marcou aí para mim, pelo menos foi quando eu conheci você lá na Itambé, que eu lembro que eu fui para a implantação e cheguei lá, meu notebook travou. Fiquei uma semana lá com vocês para a implantação e meu notebook não abria. Não funcionava. Tentar, lembra disso, não? Lembro. Putz, Cara, cara. que Não, aí vem a piada, né? Poxa, se o notebook dele é assim, você deve ter um imagina sistema, o né? sistema, né? Pois é. Eu imagino que naquela semana, diante de tudo que aconteceu, isso deveria ter passado pela cabeça de todo mundo, né? Pô, o cara vem para implantação e o notebook dele trava, mas, É, cara, e era ali, se eu não me engano, foi naquela semana teve que formatar, eu perdi praticamente tudo. Eu eu não lembro sei que o você que falou. deu de fato e perdi tudo. O notebook está comigo até hoje. Ainda uso ele, tá, hoje está 100%, tá rolando legal. Quando eu vou, viajo, eu ainda uso ele, mas porque eu tinha feito um bom investimento na época e pensando exatamente nas viagens, mas eu não lembro o que deu, só sei que eu perdi o HD do notebook. E daí pensa, se tu chega para fazer uma implantação, treinamento a semana inteira, tudo que você tinha na vida estava dentro daquilo, chega ali simplesmente trava, né? E aí Perdeu. eu tenho uma foto, tem que achar ela aqui. Eu lembro que a gente foi jogar futebol, né?
Eu lembro que eu fui Sim, para um futebol, foi você e o Pedro Pedro. da roteirização lá, e daí no campo que você estava apareceu um cara careca e barbudo, o cara queria tirar foto comigo, porque achava que era o irmão dele. Foi isso mesmo, meu. Pô, É, tirou foto foi. com você, velho. Tirou, tem Tirou uma foto. foto com Tirou esse foto. cara. O cara, meu irmão, né? Eu falei, pô, É, o Pedro é terrível, cara. O Pedro é terrível. ali foi, né, eu já tinha viajado bastante, mas ali foi uma lição danada naquela semana de como se virar com, porque, cara, por mais que computador seja igual, por mais que, né, a tecnologia ela te dê hoje a condição de estar de qualquer lugar, né? Hoje você acessa tudo em nuvem e tal. Naquela época, não, tudo estava concentrado. Eu Isso. perdi praticamente tudo numa semana de trabalho e conseguimos fazer a coisa funcionar, né? A gente treinou É, e eu conseguiu imaginei fazer a coisa você. andar. O Helder deve estar assim, né? Meu Deus do céu, o que eu faço? O Não, que eu faço? E assim, e a, você foi extremamente calmo, né, cara? Você, poxa, se fosse eu tava desesperado, cara. é que assim, eu sou um cara, você falou assim, ó, você é controlado financeiramente, eu sou um cara muito organizado no sentido de gostar de ter todas as informações que eu preciso. Eu vou para um lugar, tudo está montadinho para me chegar lá e Uhum. usar. E eu tinha feito tudo isso. Foi uma situação muito ruim, porque eu sabia que vocês estavam pensando exatamente isso que você me falou agora. Porra, se o cara não consegue arrumar um notebook, o que, que vai ser do sistema, né? E fato é que está desde 2015, né? Então, em Isso aí, 2023 o negócio só evoluiu. Mas, cara, assim, ó, a trajetória, né? Tu comentou do legado, é, o que de fato, né? Você falou ainda, citou essa questão do legado, de deixar. Você entende que o legado daquilo que você construiu, ele é muito mais para as pessoas ou para as empresas que você passou? Pô, eu acho que um pouco das duas coisas, né? É, eu sempre tive, né, esse tato, né, com as pessoas. Né? Sou uma pessoa muito empática, né? Então eu sempre, cara, conhecimento, né? Eu não guardo nada comigo, então eu sempre tentei, né? Olha, eu preciso que vocês, né, tenham referência em mim, né? Que eu seja referência de vocês, né? A não Sim, ser, né, que vocês achem que eu não preste para ser referência de vocês, né? Acho que todo mundo, né, que busca uma evolução na carreira, tem que ter uma referência, né? Que sim, seja, né? O pessoal fala assim, minha referência é o Jack Welch. Não, cara, não é. Acho que a referência é quem está perto de você, quem você admira ali, né, no seu dia a dia de trabalho, né? Pode ser pessoas, cara, pode ser pessoa lá de baixo, cara, o cara de chão de fábrica, né, que tem uma ideia diferente, o cara chega ali, o cara assíduo, cara, o cara pode estar, né, com a gripe de lascar, mas está lá carregando caixa e tal. Então, assim, acho que é um pouco disso, né? Um pouco acho que eu deixei um pouco dos dois, né? É, sim. tanto, né, a minha pessoa como profissional dentro dos negócios onde eu passei, né? Também a, a minha a minha referência, né, como profissional para as pessoas que ficaram. Né? Sim, Eu gosto muito, cara, de falar, poxa, aquele ali, né, foi eu que treinei, né? sim, Oh, isso é poxa, legal. poxa, várias pessoas. Ontem mesmo eu recebi, cara, uma mensagem, né? Falou assim: olha, cara, eu vou conseguir pagar meu apartamento agora no final do ano, tô quitando ele. E graças a você, dos conselhos que você me deu, da oportunidade de trabalho que você me deu e do profissional que eu me tornei. Né? Cara, É é super legal, importante ouvir isso. tem um ponto legal aqui agora, que assim, eu sei que você não viu nenhuma entrevista, né? A gente comentou antes, você não Não, não vi. conhecia o trabalho do canal, é, e depois você vai ter a oportunidade de ver. Parte da intenção do canal é exatamente isso: você contar histórias, mostrar a sua trajetória para que pessoas que estão em momentos de indecisão, às vezes não está satisfeito na empresa, está prestes a tomar uma decisão que pode ser que não seja legal, o cara poder ter a oportunidade de conhecer diversas histórias e saber que muitos foram numa carreira às vezes metódica, o outro teve altos e baixos, um subiu, desceu, né? E você citou um ponto que é um dos pontos cruciais é o ápice da entrevista, é exatamente isso, as referências.
eu entendo que ninguém chega onde chegou, ninguém se desenvolve sem ter uma referência. Essa referência, ela é de quando você estava na escola, quando você estava na faculdade, É depois isso quando aí. você estava. A gente vem desenvolvendo mentores e referências, né? Até numa conversa anterior a gente falou sobre, às vezes você tem que separar o que é se comparar com outra pessoa e ter referência de outra pessoa, né? Porque a tua carreira é tua carreira, é tua história. Você não Isso. compara ela com a vida e com a história de ninguém, com a carreira de ninguém. Mas a referência é em quem você se espelhou, em quem que o Carlos se inspirou, quem que são as referências do Carlos para se tornar o profissional que se tornou hoje, o homem que se tornou hoje. É, assim, Helder, né? Eu tive, igual você falou, né? Eu tive altos e baixos na minha carreira profissional, né? Eu tive, cara, eu conheci uma analista, cara, que era a Patrícia, trabalhou comigo também. Acho que é uma das mulheres mais inteligentes que eu já trabalhei. Né? Nossa, cara, eu aprendi demais com ela, né? O Ricardo Luiz é um cara assim também que me deixou muita vontade, né? E eu, tudo que ele fazia, cara, eu segui os passos dele, né? Porque, cara, ele era muito assertivo, né? Então, eu acho que essas pessoas que estão perto da gente, né, é que nos dão referência. Como algumas pessoas seguiram os meus passos, né, e chegaram a um cargo de liderança, chegaram a um cargo mais elevado na carreira, né? O Pedro acabou de virar coordenador também. Então isso é muito É, bom, né? Sim, sim. faz tempo que eu não E falo com ele, ele. mas ele me Ele ligou, tá na Itambé ainda tem também? também, tem também. Legal. Né? Ele vai ser pai agora, então tá muito feliz, cara, muito Casou com a feliz. Carol, né? Isso, casou com a Carol. A Carol estava comigo na Tangará também. Ela tá no Tangará? Ainda ela tá lá ainda. Mas é assim, Helder, né? Eu vejo se você sem referência, cara, você fica meio perdido, né? Precisa de uma referência, Helder, porque, Sim, cara, a partir do momento que você tem uma referência, né, você sabe o que está fazendo de errado ou o certo, né? Ah, se sim, você está fazendo certo, você sabe que você está fazendo certo, tá seguindo os passos, né? Mas se você está fazendo algo errado, cara, e você não tem uma referência, você não sabe que está indo para o lado errado. Né? Então, isso me incomodou muito na Tangará. Foi quando eu decidi, né, sair e fui para o mercado e encontrei a M Dias. Né? e eu acho que isso é importante também, né? Porque às vezes a gente, essa indecisão faz com que você preste um serviço ruim, né? Isso. A gente tem que se conhecer a ponto de saber se o trabalho que você está fazendo é um bom trabalho ou não, e se você não toma essa decisão, se você vai continuar fazendo um bom trabalho, né? Eu acho que é importante. Isso não que a empresa seja ruim ou que o profissional seja ruim, mas é que é igual tu comentou, né? Às vezes tu entrou no momento errado e, e aquilo não deixa a coisa acontecer para Isso. ambos os lados, né? Assim, né, a decisão de sair da empresa não é fácil, tá, Helder? Você acaba criando vínculo com a Sim, empresa, né? sim, Mas, antes de mais nada, você tem que pensar na sua carreira, né? E em sim, você. Porque às vezes não é só a questão financeira, né? Tem a questão até mesmo pessoal, né? sim. Poxa, aquela empresa é um bom ambiente para trabalhar, aquela empresa proporciona, né, desafios. Porque assim, Helder, eu acabei virando um cara muito competitivo, né? Até eu jogo futebol duas vezes por semana, eu treino tênis, né? Eu jogo tênis, eu sou cismado a jogar tênis, jogo ping-pong, pedra nos outros, bolinha de gude. Então, assim, cara, Pedra nos outros. Essa é nova então, também. mas assim, cara, né, quando a gente é muito competitivo, a gente se cobra muito, né? E, cara, e você quer sempre fazer o melhor. Sim, Algumas pessoas ficam, pô, as coisas acontecem para mim, né? Ah, essa empresa não presta. Cara, eu não sou assim, né? sim, Pô, essas coisas estão acontecendo, né? Por dois motivos. Ou sou eu, ou é a empresa, sim, né? Então, quando é empresa, cara, né, a melhor coisa que você faz é sair mesmo. Né? Dentro de sim. todas essas empresas por onde eu passei, né, eu só, né, esfriei a cadeira, né, esfriei aqui as nádegas aqui, outro dia já tá quente de novo. Né? Eu só levantei e Sim, sentei na outra cadeira. Então, sim, né, eu nunca fiquei tempos desempregado, sempre busquei, né, sempre trabalhei, né, para entrar em grandes empresas, né, e sempre fiz o meu melhor, né.
Eu não sou o melhor, tá, Helder, mas eu sempre Sim. tento fazer o meu melhor, tá? Tem Isso que é muita... é o que importa, né? Tem que ser Isso, importa, ético, cara. autêntico, faz parte. Um dos principais objetivos aqui, né, igual a gente comentou, sobre dar exemplos de histórias para que as pessoas entendam que a vida pode ser semelhante, pode ter exemplos de outros para se tomar uma decisão, e principalmente para essa geração mais nova, né? Porque existe uma galera que tem acesso a muita informação, acesso a muitas coisas hoje de uma maneira muito mais fácil, igual estou comentando a maneira que eu roteirizava lá antes e a maneira que é hoje, né? Qual é o conselho do Carlos Mota, né, com toda essa bagagem que tu tem, para a molecada que está no mercado hoje, essa galera que está vivendo essa ansiedade, essa necessidade de conquista, de acesso às coisas, né? Qual é o conselho do Carlos para esse profissional que está ingressando na área, o cara que quer seguir essa carreira? Helder, a primeira coisa, né, é disposição, né? Acaba que na logística, né, você tem que ter uma disposição muito grande e uma disponibilidade maior ainda. Então, cara, antes da entrevista aqui, né, da nossa conversa, eu estava respondendo aqui, né, alguma coisa do trabalho, né? Sim, Então isso vai acontecer. E, cara, né, e tem que gostar, né? Eu gosto da logística, Helder, por quê? A logística é muito viva, cara, né? Não é aquele negócio de contabilidade, né? Débito e crédito, balanço sim, patrimonial e DRE. Não é, cara, né? Então, a logística está se mudando, né? Poxa, a gente está caminhando para o e-commerce, ainda assim, a gente tem algumas coisas ainda, né? Que é o modo antigo, né? Que é o CD, sai do CD, vai sim, entregar bonitinho, né? Que a gente está acostumado. Então, assim, cara, primeira coisa, né? Ter disponibilidade, disposição, né? E gostar, cara. Tem que gostar. Porque assim, Helder, eu acho que muitas pessoas, né, escolhem a logística ou às vezes caem de paraquedas, né? sim. É, e acabam não gostando, né? Assim, Os de paraquedas tem bastante, né? nossa, cara. E aí o cara fica infeliz, né? E fica aí pulando de galho em galho, né? Então, cara, olha, tem que ter paciência na logística, né? As coisas acontecem e nem sempre tão rápido, né? Dependendo da empresa, acontece muito rápido, porque a rotatividade é muito grande, e aí, né, as coisas acontecem com maior velocidade. Mas não fique achando, né, que só vem bônus na logística, também vem muito ônus, né? Sim, Eu me casei, né, com a minha primeira esposa, e boa parte do meu casamento, né, foi atrapalhado pela disposição, pela disponibilidade que eu tinha com a minha atividade. Eu mal ficava sim, em casa, né? E aquilo não estava dando certo mais. Mas você só trabalha, né? Poxa, mas eu que escolhi, né? É o que eu gosto de fazer, então não tem como ser diferente. Tá bom, então sim. vamos embora, beleza. Então, né, cada um vai seguir o seu rumo. Mas essas questões, né, dessa turma que está chegando hoje do mercado, cara, não adianta, né? Não adianta querer, né, achar que na faculdade, na teoria, né, você aprende a teoria, na prática você vai aplicar na logística. Nunca é assim, cara. Cada logística é de um jeito, cada empresa é de um jeito, né? Tem empresas como a Ambev que vê a logística como algo que agrega o negócio, né? Tem empresas como a Tangará que vê a logística como gasto, né? Então, Para um é custo, para o outro é gasto, para um é um mal necessário, para o não é outro necessário é o isso, né? diferencial, né? É, Se você simplesmente fizer uma análise de como igual você citou, né? E conhecendo vários outros processos, a importância que é a logística para um mercado livre e a diferença que é a logística no correio. Entende? pois é. Você fazer dentro do mesmo segmento, você fazer essas comparações, quando você pega processo aí da logística tradicional, a maneira que uma empresa trata e a maneira que outra trata, de fato, são É visões diferente. distintas também. É muito diferente, né? Tem empresas, né, que vê o caso do Mercado Livre, né? Poxa, os caras são extremamente cordiais, né? Eles pegam, poxa, eu tô trazendo um presente para você, né? Você comprou, você pagou, mas poxa,
olha o carinho que o cara O tem para entregar conceito, para né? você, né? O conceito, né? Agora você vai entregar cerveja, toma aí, dá cerveja, me dá o dinheiro logo, eu tô indo embora. Tô com pressa, tem mais 10 entregas para fazer, né? Então, assim, toda logística, né, tem a sua característica, tem o seu core ali, né? Mas, né, é um dos principais, né, dos principais pontos positivos da logística é essa mudança, né? Essa constante mudança de conceito, né? A gente sempre aprende uma coisa nova, sempre está criando uma coisa nova, um conceito Dinâmico, né? novo, muito dinâmico, muito dinâmico. É muito vivo, né? E isso acaba atiçando a curiosidade da gente. Né? Sim, Então é algo que você está sempre aprendendo. sim. Por isso eu gosto da logística. E assim, Helder, Cara, né? A turma se está chegando. A turma está a chegando, turma é cara. chegando, fala assim, tem que se manter a renovação, porque tem uma turma que precisa ir para o banco, né? Tem. Eu preciso ir pro banco, Tu cara. falou, né? A gente falou um negócio ali, me veio um negócio na cabeça assim, ó. Tem muita gente que cai de paraquedas, né, na logística. O duro não são os que caem de paraquedas, o duro são os que caem na ponta do poste. Né? Nos Tem cabe a uns, atenção, né? exato. Tem uns que estão na ponta do poste que você não sabe como que eles chegaram lá, mas, Verdade, cara, verdade. Verdade. se a gente for ficar aqui, nós, né, mineiro, conversando, nós vamos até meia-noite aqui. 11 horas, cara. Eu pedi até a hora aqui, tá vendo? Pois é. Cara, eu agradeço demais aí a disponibilidade tua aí para bater esse papo, né? Igual tu comentou, tu não conhecia o trabalho ainda e topou o desafio de vir aqui, de contar a história, de falar da tua vida pessoal, profissional. É muito bacana ter essa oportunidade de conhecer, porque a gente, de fato, convive com as pessoas às vezes no dia a dia e tem a mínima noção de tudo, todos os perrengues que o outro passou, a maneira que o outro chegou, com a bagagem que ele construiu para chegar até ali, né? Então isso para mim é muito, eu digo, costumo dizer sempre, né? Igual a história do motoboy que todo mundo reclama da buzina do motoboy, mas ele ouve todas, né? Eu aqui ouço todas as histórias, uma, duas, três vezes ali para poder editar também. E eu aprendo muito com o que cada um fala, porque tem coisas às vezes que você não imagina no outro. Quando tu chega, às vezes, igual, cheguei lá aquela vez para implantação, chega lá, vê lá o Carlos sentadinho no canto dele, no mundo dele, tu não tem noção do que tem por trás daquilo, o que tu Não, viveu, não. como que tu chegou naquele momento, né? Então, eu agradeço aí você ter aceito o convite, ter contado a tua história aí. Espero ter a oportunidade de revê-lo em Com algum certeza, momento Helder. aí na sua rotina de um dia tá num lugar, outro dia tá no outro, né? Helder, é isso aí, cara. Eu te agradeço aí pela paciência, né? A gente já tinha conversado sobre isso lá atrás, eu me desliguei, né? Então, acabei deixando Ah, passar. tem que E ser depois você deixa o assim, link vai para mim, insistindo. tá? Deixa o link para Sim. mim para eu ver algumas pessoas lá que eu quero ouvir. Agora eu fiquei curioso agora. Não, vou te mandar depois aí. Fechou, Tá bom. Carlos? Muito obrigado. Fechou, doutor. Até mais. Obrigado a você, Helder. Até mais. Tchau, Prazer falar com tchau. você. Tchau, Tchau. tchau.